Jó, capítulo 3. Jó, capítulo 3. Amém. Jó está antes de Salmos. Capítulo 3 do livro de Jó. Podemos ler? Depois disto, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Por que não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Por que me receberam os joelhos, e por que os seios para me amamentarem? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e não haveria repouso para mim, com os reis e conselheiros da terra, que para si edificam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou como um aborto oculto, não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Porque se dá luz ao miserável, e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte, e ela não vem, e cavam em procura dela, mais do que de tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam, achando a sepultura? Porque se dá luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a inquietação. Amém. Isso aqui é um verdadeiro drama, não é?
Alguém, para estar dizendo palavras desse jeito, tem que estar sentindo-se o pior de todos. Jó viveu na época dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Época em que a sociedade era liderada pelos que tinham mais. Época em que mediam-se as pessoas pela riqueza. Época em que não haviam igrejas, ou o templo de Salomão, ou até mesmo o tabernáculo de Moisés. E o sacerdote era o chefe de uma família. Ele que tinha responsabilidade diante de Deus por sua casa, por sua família. Jó nasce em meio a esta sociedade e vive, sendo ele um homem sincero, reto, temente a Deus e que desviava-se do mal. Tendo 10 filhos, muita riqueza, os filhos faziam festas, e após estas festas, Jó preocupava-se em sacrificar ao Senhor pelo pecado suposto dos filhos nestas festas. E isso ele fazia de forma contínua, ou seja, era hábito, costume, fazia parte da sua vida, era uma regra. Época em que Satanás agia, e num desses momentos dele compareceu-se ao Senhor e foi desafiado. Deus disse ao diabo se ele prestava atenção ou observava o servo dele, Jó. E deu as características de Jó: sincero, reto, temente a Deus, desvia-se do mal. Esse astuto, ele disse ao Senhor Deus que Jó fazia tudo isso porque não tinha falta de nada. Mas Deus precisava ter uma prova da fidelidade de Jó. Em outros termos, ele disse ao Senhor: se ele não tivesse nada do que tem, será que ele permaneceria fiel? Seria do jeito que é? Deus então toma uma atitude desafiadora, extremista, radical, e diz assim ao maligno: olha, nós vamos tirar a prova dos 9. Se ele me serve porque eu tenho dado a ele tudo, ou se ele me serve porque ele me ama de verdade. Veja bem, para Deus fazer algo como isso, como uma coisa tão terrível, grande, escabrosa dessas, ele tinha que ter plena confiança em Jó. Deus nos conhece. Deus nos conhece. Eu não canso de ler o Salmo 139. Davi dizendo ao Senhor que ele ainda era informe no ventre e Deus já o conhecia. E quando nós vamos então ao primeiro capítulo, a chamada de Jeremias, no momento da discussão dele com Deus, ele tentando se esconder ou esquivar-se do que Deus tinha proposto, o Senhor disse a ele: antes de você estar no ventre, eu já te conhecia. Antes de sair da madre, eu já havia constituído você como profeta. Deus conhece a nossa estrutura. Cada um de nós fomos formados pelo Senhor para um projeto.
Você é um ideal de Deus. Deus sonhou em tê-lo aqui nesta noite. Deus projetou muito bem a tua vida, minuciosamente. Ele elaborou tudo. E o Senhor conhece as tuas limitações, fragilidades. O Senhor conhece os teus ímpetos, inclusive conhece os teus pecados, os teus momentos de fraqueza. O Senhor sabe do que você é capaz, do que você não é. Deus conhece todas as coisas. Um desafio é proposto. E olha, de repente, Jó perde tudo. Todas as casas, filhos, bens, gado, tudo Jó perde. Sobrava só um que dava notícia. Ele surpreende quando diz, bom, nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá eu voltarei. Rasga os vestidos, veste-se a caráter como na época, lança-se em terra e adora ao Senhor. A primeira etapa está vencida. Deus não desistiria facilmente de Jó. Mas o adversário também não. Porque ele queria fazer com que o Senhor Deus passasse ali uma vergonha. Ou fosse decepcionado com o caráter de Jó, com o que Deus conhecia. Já desde quando foi destituído, ele foi destituído por inveja. Por ser invejoso, por tentar imitar. Tudo que Deus faz, ele deturpa de forma bem terrível, dissimulada. Ele deturpa para descaracterizar o que Deus fez. Que formou, que idealizou. Aí ele vai diante do Senhor novamente e diz assim, ele perdeu tudo. Mas ele ainda tem saúde. Ele pode recomeçar. Aí o Senhor diz assim a ele, você só não vai matá-lo. Jó é ferido com uma chaga. Pega um caco, um pedaço de telha ou de madeira, como queiram, se joga no chão, começa a coçar aquela chaga, louvando o nome do Senhor. Sua mulher diz assim, amaldiçoa rápido o seu Deus e morre. Como uma doida você está falando. Eu recebi o bem de Deus, não poderia receber o mal? A notícia se espalha. Aí os seus amigos vêm para vê-lo. Quando chegam, desesperam-se. Lançam-se em terra também. Começam a chorar. E por 7 dias um grande silêncio. Um silêncio de reflexão. De perguntas. Indagações, questionamento, luta interna, dor, angústia. Iria começar uma discussão. Os amigos de Jó começaram a tentar imaginar o porquê daquilo, procurando falhas na vida de Jó. Isso é comum, viu, irmão? Quando você está em prova, os seus pecados são logo passados em rosto, ou julgados, apontados, e principalmente pelos seus amigos. Logo começa-se uma grande especulação do que é que pode estar acontecendo com você.
Jó então rompe esse silêncio. E ele começa a desabafar o que estava por dentro dele, sentindo aquela dor física, aquela angústia. Por certo, ele imaginou, por já conhecer esses amigos, que eles iriam dizer algumas palavras que poderiam machucá-lo. Aí Jó começa a fazer o seu discurso. Ele começa a dizer a Deus, aos amigos, o que ele sentia por dentro. O que estava acontecendo com ele por dentro? Exatamente nos momentos de luta, de prova, em que nós estamos confrontados ou contrariados a tudo que havia sido pré-estabelecido ou que estava sendo direcionado de forma exata, correta, nos nossos mirabolantes planos, é que nós nos autoconhecemos. E que quem está do nosso lado, junto conosco também. A morte seria o melhor. Jó desejou a morte, achando que ela colocaria fim àquela dor física. Enquanto nós perdemos bens materiais, ou até mesmo pessoas queridas, nós temos uma atitude. Nós nos miramos em versos como: levanta, sacode a poeira, Jerusalém, porque vem chegando a tua redenção. Nós nos miramos em versos: Deus é o meu socorro, presente na hora da angústia. Nós nos miramos em verso que nos trazem conforto, ânimo, nos restabelece. Mas quando nós estamos sentindo dor física, e que essa dor física mexe com todo o nosso emocional, pare e pense um pouquinho. Você todo ferido com uma chaga, deitado, coçando esta chaga, provavelmente sangrando, sem ter onde buscar socorro, porque nem mais força para recomeçar ele tinha, porque a enfermidade, a dor física, o emocional abalado não permitia a ele pensar e refletir em como recomeçar. Jó então coloca para fora o que ele sente. Melhor seria morrer. Como pode Deus estar permitindo isso acontecer comigo? E a sensação de abandono, de rejeição, é a pior coisa que um ser humano pode sofrer. Sentir-se abandonado pela família, sentir-se abandonado pelos amigos, sentir-se abandonado, discriminado pela sociedade, é algo difícil. Pense esse sentimento em relação a Deus. Sentir-se discriminado, abandonado por Deus, jogado às traças. Aquele que ele tinha sido fiel, não havia em Jó nada que pudesse condená-lo. Até pelos seus filhos, ele sacrificava, ou seja, ele estava na posição de um verdadeiro sacerdote do lar. Ele não era convincente com as coisas erradas. E de repente, em meio a uma luta, a uma dificuldade dessas, a um problema desses,
abandonado por Deus. Se você for a São Mateus, na cena da crucificação, em que ficou Jesus e o Pai, somente. Lá no capítulo 27, no verso 46, minha memória não vai me pegar agora, ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Eli, lama sabachthani. Lama sabachthani. Há diferenças nas pronúncias. Deus meu, por que me desamparaste? Sensação de abandono, de rejeição, de discriminação, de extremo, de fracasso. Aí vários outros sentimentos começam a surgir dentro da pessoa. Eu fracassei. Jó variava. A dor física faz a nossa mente variar, irmão. Tenha uma dor constante, até mesmo uma simples febre, com um grau um pouco mais elevado. Você vai variar. Você perde o sentido exato, os sentidos principais. Você perde coordenação motora, olfato, audição. A dor física te impossibilita de falar. A dor física às vezes te impossibilita de andar. Pense tudo isso somado a um momento especial, porque Jó vivia um momento espiritual. Jó estava servindo de escudo para Deus provar para o maior dos arqui-inimigos, inimigo dele, que já é um derrotado, que Jó permaneceria fiel. Chamem aí agoureiros, falem para eles fazerem uma mandinga para eu morrer, para eles me amaldiçoarem, porque para mim não tem mais recurso algum. Eu não tenho mais de onde buscar resposta para o que está me acontecendo. Como pode Deus colocar um homem no mundo com um caminho oculto? Ou seja, como pode Deus não ter me avisado que a vida não seria só bela, bonita, só de momentos bons, de regalias? A vida teria surpresas ocultas, guardadas por Deus para o ser humano. Alemão e Aí eu vejo a beleza do Espírito de Deus. A irmã que me antecedeu aqui, lendo, eu não lembro de conhecê-la. Mas ela vai a Isaías 55. Os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são como os vossos caminhos. Ou seja, os meus pensamentos são mais profundos. Eu enxergo além. Os meus caminhos também são mais profundos, maiores. Eu enxergo além. A beleza do sincronismo correto do Espírito de Deus num culto. Já procurava explicações. E já começava a dizer para os amigos dele que não havia explicação convincente para aquela história. Mas amaldiçoar, blasfemar, ou seja, blasfemar contra Deus, pecar em momento algum, Jó fez. Como pode Deus nos colocar em caminhos que os mesmos não têm saída, quando Ele é a saída? Como pode Deus não me contar que eu passaria por um atalho tão grande desse, sendo eu um servo fiel? O que mais eu temia me aconteceu. Já dizia, o que eu mais temia era ser abandonado pelo meu Deus, me aconteceu. O que mais eu receava sucedeu, veio sobre mim. Eu estou rodeado de inquietação. Aí ele começa a delirar.
dizendo: por que que antes eu não descansei? Por que que antes eu não tirei momentos de repouso? Por que que antes eu não me preparei para essa dificuldade que passo agora? Talvez dentro dele ele dizia: por que que eu não orei? Por que que eu estou sendo tão fraco? E quando ele lembra o dia que ele nasceu, ele quer que Deus arranque do calendário. Irmão, não tem dias na nossa vida, não existem dias em nossa vida que nós queremos nos esquecer dele. Queremos que Deus arranque ele do calendário. Já pensou se ele arrancasse? Não ia sobrar nem 28 dias como sobrou em fevereiro. Você já não se pegou dizendo: esse dia eu quero apagar da minha vida? Como existem outros, que eles só nos trazem boas recordações. E que inclusive esses de boas recordações, no dia da adversidade, no dia da angústia, eles não conseguem nos incentivar. Ou nós perdemos o valor, a vontade, o ânimo, talvez de olhar, ou repassar uma fotografia, ou reencontrar um amigo que participou conosco de um momento de uma grande conquista, de um momento de uma reviravolta, de uma mudança em nossa vida. Nós queremos estar sozinhos às vezes. Não gostamos sequer de ouvir uma voz. Tudo nos deixa meio que irritado. Porque a dor física, ela vai à alma, rouba a nossa boa consciência. E nós ficamos totalmente indignados, arrasados. Mas nem sempre essa dor é fruto de punição da parte de Deus. Nem sempre essa dor é um momento de reflexão para nós acharmos que desconhecemos o Senhor nosso Deus, ou que tudo tem sido em vão, ou que nada tem explicação. Muito pelo contrário. Às vezes esses momentos sem respostas são os melhores para nós conhecermos a Deus de verdade. São os melhores momentos para nós conhecermos o nosso potencial. Para nós conhecermos a nós mesmos. Nós gostamos de tudo muito instantâneo. E hoje nós vivemos a era online. Provavelmente agora eu posso estar sendo visto em vários países, até no mundo todo. Quem está na web, na internet. Nós gostamos de dar um clique com o mouse e resolver tudo. Não temos mais paciência para nada. Vivemos uma agitação provocada pela globalização, não podemos perder tempo, estamos vivendo num mundo de concorrência, somos ou estamos surpreendidos por uma crise. De repente bate em nós: Deus esqueceu-se de mim, me abandonou, estou sozinho. E agora? O que fazer? Aí nós começamos a variar, como o Jó aqui. Jó não conseguia compreender por que ele, sendo servo de Deus, Deus permitia o sofrimento dele. Aí nós vamos a Isaías 53. Ele tomou sobre si
as nossas dores, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou nos seus ombros os nossos pecados. Pelo seu sacrifício nós fomos perdoados. Nós oramos de manhã e dizemos ao Senhor: Deus, hoje eu preciso de um milagre. Passa uma semana, não acontece nada. Aí nós olhamos para o outro, que às vezes não é crente, ou o outro que é crente, crente perna torta, sem compromisso, e ele não está passando por luta e por prova. A crise não chegou na casa dele, a crise não chegou na família, ele não tem enfermidade alguma. Que explicação nós vamos tirar? Não tem enfermidade, está tudo muito bem. O camarada faz o que quer e o que não quer, ninguém faz nada com ele porque não pode mexer com ele. Como diz o pastor, é um pilantra, mas está aí, com ele não acontece nada, é impune. Essas perguntas todas estavam na mente de Jó. Como pode estar acontecendo comigo? O que eu vou responder para os meus amigos que vieram de longe e que por 7 dias nós estamos aqui parados, de cabeça baixa, e eles assistindo essa cena deprimente, horrível, triste, que me envergonha por dentro, eu me coçando. Meus bois já eram, meus filhos já eram, minha família já era, meu dinheiro já era, tudo já era. Se não bastasse isso, agora essa dor que eu sinto. Pense na condição de Jó. Aí ele vem, rompe no desabafo, em falar a verdade, em procurar respostas com o Criador. Eu oro há 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos e não me acontece nada. Você gosta de pose, né? Não me acontece nada. Eu vou ao ciclo de oração, eu faço campanha. Eu vou ao círculo de oração, eu faço campanha. Eu não deixo de levar o dízimo à casa do tesouro. Eu não desobedeço o pastor. Eu não desobedeço o pai, eu não desobedeço a mãe. Comigo não acontece nada. Só sofrimento após sofrimento. A pressão que Jó sentia era algo terrível. A pressão emocional da dor física, de não ter mais nada, era algo terrível. Mas com tudo isto, Jó não blasfemou contra Deus, não pecou contra Deus. Ele queria respostas. Ele queria decisões. Ele sentia-se abandonado. Mas mesmo sem alívio da dor, mesmo sem saber o que poderia acontecer ainda de pior, mesmo o olhar de pré-julgamento dos amigos, a palavra pesada da esposa, não fez Jó desistir da fé em Deus. Não fez Jó pecar, murmurar, blasfemar contra Deus. Muito pelo contrário. Os seus amigos começaram a repreendê-lo, julgá-lo. Deus foi permitindo tudo. Deus provou Jó ao extremo. Fez ele chegar ao fundo do poço, ao que era insuportável.
mesmo com tudo isso, depois das agressões dos amigos com palavras, irmão, quando nós estamos sentindo dor, ou quando nós estamos em prova, a pior coisa que tem é você ouvir uma palavra ruim. É a pior coisa que tem. Com tudo isso acontecendo em torno dele, depois que os amigos começaram a falar, e que essas palavras pioraram o estado de espírito de Jó, de repente ele dá um grito: olha, o meu Redentor vive e um dia ele vai se levantar a meu favor. Quando Deus entra na discussão e vai acuar Jó, pera lá, você quer resposta? Primeiro você vai me responder algumas coisinhas aí. Onde você estava quando eu formava o universo? Deus estava dizendo assim: eu sou o criador de tudo. Onde você estava quando eu ordenei o sol, a lua, as estrelas? Você sabe como eu detenho o mar na sua grandeza? Eu dou ordem e ele se detém. Como é? Você consegue me responder alguma coisa? Deus entrou em pleito com Jó. Jó já era um ancião, de provavelmente 80 anos. Ele deve ter vivido mais de 200. Na época dos patriarcas, vivia-se muitos anos. Vá em alguns capítulos de Jó, de Gênesis. Por isso que às vezes nós nos referimos a pessoas que vivem muito como Matusalém. O camarada nunca morre. Vivia-se muitos anos. E Jó, em meio a todo este aparato de contradição, em meio a todos os motivos para olhar para o céu e dizer: não valeu a pena te servir, não valeu a pena ser fiel, não valeu a pena sacrificar, não valeu a pena ser um excelente sacerdote dentro de casa. Eu devia ter deixado minha família ruir. Eu não devia ter me esquentado com os que os meus filhos faziam ou deixavam de fazer. Afinal, cada um queixe-se dos seus próprios pecados. Salomão caiu em conclusão com isso. Eu deveria ter abandonado tudo. Não. Jó fez perguntas, questionou, mas ele confiou. Não, Deus está no meio dessa história aqui. Ele queria mais uma explicação do abandono. Sentir-se abandonado por Deus era mais do que tudo que tinha acontecido. Do que a dor, a angústia, a falta de dinheiro. Ele queria que Deus voltasse a estar com ele. Que Deus alegrasse ele por dentro. Que fizesse ele sentir que Deus estava pertinho. Que houvesse nele um bálsamo da presença do Senhor. Sem a presença de Deus em nossa vida, nós não somos nada. Sem a mão do Senhor estendida a nosso favor, nós não conseguimos chegar a lugar algum. O vazio que um homem, que um crente sente dentro dele, por não sentir a presença do Senhor, não tem preço. Não tem preço. Não tem prova pior. Quando nós sentimos que Deus está do nosso lado, nós temos certeza: eu vou dar a volta por cima. Quando nós sentimos que Deus está do nosso lado, nós somos corajosos, nos sentimos grande. Nós dizemos como Davi, quando lutava para conquistar a promessa de Deus, ele diz: com o Senhor saltarei muralhas, com o Senhor vencerei exércitos,
O caminho do Senhor é perfeito, a sua palavra é fiel, ela é arma, ela é escudo para todos os que confiam nele. Mas quando há a sensação de que Deus nos abandonou, não tem como sentir nada. Não tem como fluir nada, irmão. Não acontece nada, é um oco, é um vazio. A morte é melhor. Você se sente perdido, sem rumo, sem direção. O abandono, a sensação de abandono de Deus na vida de um crente é a pior coisa do mundo. Ele não tem força para dar glória a Deus. Ele não tem força para buscar o batismo com o Espírito Santo. Ele não tem força para buscar dons espirituais. Ele não tem força para fazer com que os dons espirituais que ele tem possam fluir, porque ele não tem paz por dentro. Ele se sente oco e o Espírito de Deus não consegue arrumar ali um lugar para fazer o que tem que ser feito. Se sente o último de todos. Jó estava no pó. Jó estava abandonado, traído na sua confiança, decepcionado, frustrado. Já não tinha argumento algum contra as perguntas possíveis dos amigos. Já não tinha argumento algum de forma pessoal contra a palavra dita por sua esposa. Vai, amaldiçoa esse seu Deus aí, morre logo. Já queria a morte. Por que ela não me acha? Onde é que ela está? Como que eu posso encontrá-la? Jó achava, olha, lá é lugar de repouso, eu vou descansar dessa dor, eu não vou ter que trazer explicação para ninguém. Mas ele não pecou contra o Senhor. Porque lá dentro de Jó havia uma força sobrenatural, que era a força do Espírito Santo, que age às vezes de forma invisível. Nós não sabemos que Ele está do nosso lado, nós não conseguimos senti-lo, mas Ele está pertinho de nós. Nós não conseguimos explicação para nada, mas Ele tem uma explicação oculta lá no profundo para tentar, ou isso, Ele faz com que nós tenhamos paciência de esperar. Um dia Deus vai me responder. Até algumas palavras nós dizemos de boca para fora. Não é o que sentimos. Dizemos de boca para fora porque é uma luta do homem natural com o homem sobrenatural. E Paulo disse que ainda que o natural se corrompa, o sobrenatural se renova diariamente. Aleluia! Lá na galeria dos heróis da fé, depois de citar o nome de vários irmãos, ele disse assim, o sábio irmão, olha, eles foram vitoriosos, porque da fraqueza tiraram força. Paulo disse, quando eu penso que estou fraco, aí que eu estou forte. Quando não foi respondido por Deus, eu orei 3 vezes, eu estou sendo perseguido, inflado pelos irmãos aqui aos Coríntios, eu já orei, Deus não me dá vitória, Ele só me disse, a minha graça, Paulo, te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo se conformou e disse, eu vou conviver, sobreviver com esse espinho na carne, mas o meu Deus que me chamou, me convocou, eu não vou abandonar. Contra ele eu não vou pecar. Já procurou explicações para tudo, não teve. Não teve. Nós não sabemos o tempo dessa guerra interna de Jó. Mas aqui, olha, por enquanto não há resposta. E iria piorar um pouco a situação quando os amigos começassem a discursar. Mas pecar contra Deus, Jó não pecou.
O diabo age nos momentos de fragilidade. Jesus estava 40 dias em jejum. E ele foi lá tentá-lo. E disse, se tu és o Filho de Deus, se atira daí. Prova que você é o Filho de Deus. Jesus disse, não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu não preciso me autoafirmar de quem eu sou. Você é servo de Deus. Não precisa se autoafirmar. Deus é do teu lado. É neste momento aqui, olha, que a prova de Jó era maior. Porque o astuto que comparece diante de Deus, pode ter certeza, ele estava assistindo Jó e já na portinha do lugar que se apresentava ao Senhor, dizendo, vamos lá, contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1, 0, mas Jó continuava fiel ao Senhor. Jó continuava adorando, servindo, louvando, glorificando, sem nenhum tipo de resposta para o sofrimento, sem consciência pesada pelo sofrimento, sem ter culpa nenhuma do cartório, sem um advogado para defendê-lo, acusado de tudo, mas continuava fiel ao Senhor. O que tem acontecido contigo, irmão? O que tem acontecido contigo? Como você tem reagido na prova, na luta, na sensação de abandono? Não venha me dizer que isso nunca aconteceu contigo. Nem eu posso te dizer isso, nem nós aqui, obreiros da casa do Senhor, não podemos dizer isso. Cada um numa proporção, numa medida, numa situação, numa circunstância, já nos sentimos abandonados por Deus. Já nos sentimos sem chão. Já nos sentimos injustiçados. Jó sentia-se injustiçado por Deus. Não era por homem algum não, irmão. Não era pelos amigos, pela mulher, não. Era por Deus. Mas em tudo isso ele não pecou. Qual tem sido a sua atitude na prova? Na luta? Quando tudo dá errado? Como você reage? Como que eu reajo? No dia mau, no dia da adversidade, como será que eu reajo? No dia que eu sou contrariado na opinião, contrariado no ideal, no dia que Deus me diz, não. No dia que Deus me diz, espera. No dia que todos me apontam, e eu não tenho argumento para me defender, porque a situação em si declara que eles supostamente podem estar certos. Que eles têm lá uma sombra de razão em estarem dizendo tal coisa, ou me acusando de tal situação. Porque exteriormente, eu afirmo o que estão dizendo. Como que eu reajo com Deus? Qual o grau do meu compromisso? Qual o grau da minha fé? Qual o grau que eu tenho com Deus de suportar a luta? Irmão, você ali de camisa talvez azul, perto da Sandra, me perdoe por não lembrar o seu nome, levante a mão aí, por favor. Deus está fazendo um grande movimento na saúde do teu coração nesta noite aqui. Você não estava com saúde nas coronárias. O teu coração queria te pregar uma peça. O teu coração no sentido físico, na saúde. Você não estava com saúde nas coronárias. Você sente mal-estar, vamos dizer assim, como se fosse uma canseira sem ter uma explicação no organismo. Deus hoje está fazendo uma grande obra nas artérias do teu coração.
fazendo uma grande obra de desobstrução. Essa canseira, de repente, some toda a tua memória, a tua percepção, não tem a agilidade do raciocínio, é por conta deste problema. Está se sentindo abafado, cansado, com um mal-estar, parece um elástico, puxa no alto do seu peito. Hoje Deus está te curando definitivamente e Ele será glorificado. Qual era a resposta de Jó? O que Deus tinha para contar para Jó? No momento, nada. Deus não se prestaria a explicar. Em tempo futuro, quando ele fosse orar pelos seus amigos, Deus mudaria a sua sorte. Em tudo o caráter de Jó espiritualmente foi provado. Mas contra Deus ele não blasfemou, não murmurou de maneira alguma. As palavras que Deus disse para o adversário: olha, ele é meu servo, não me serve em vão, ele é sincero, ele é reto, ele é temente a mim, ele desvia-se do mal. Você faça tudo, só não mate ele, porque a morte está na mão do Senhor. Só morre quem Deus permite. E um dia o Senhor vai amarrá-la, lançá-la no abismo junto com o diabo, e nunca mais ela terá vez. Você não vai morrer, irmão. Davi disse assim: eu não morrerei, antes verei a beneficência e a fidelidade do Senhor. Quando Jó tomou uma posição: eu vou orar, inclusive pelos meus acusadores. Ele começou já dizendo: eu sei que tudo o Senhor pode. E absolutamente nenhum dos seus pensamentos, Jó caiu em si. Esse aqui era o pensamento de Deus a favor de mim. Nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido, alterado de maneira alguma. Deus mudou a sorte de Jó e deu a ele o dobro de tudo que ele tinha. Ei, o tempo de Deus está exato na tua vida. Deus não está atrasado. Deus não vai se adiantar. Deus não te abandonou. Isaías 49, 15 ou 16, quando o Senhor dizia que ia punir, que ia fazer coisas terríveis contra Israel, e o profeta entrou em crise pelas mensagens entregues, o Senhor disse assim a ele: ei, Isaías, vem aqui. Pode uma mãe esquecer-se do filho que criou? Todavia, mesmo que ela se esqueça, eu do meu povo não esquecerei jamais. Não está tudo perdido, de forma alguma. Não está. O tempo é difícil. Ele não sabe o que eu estou passando. Eu não sei mesmo. Deus pode inclusive me mostrar aqui. Porém, mesmo que isso não aconteça, Ele sabe. E Ele fala: é contigo, não é que não veio não. Deus fala: é contigo. Aqui tem uma irmã, perto da Bida. Ela provavelmente, depois da Bida, tem uma de branco, uma outra. Eu quero que ela levante a mão. Com uma roupa provavelmente listada, que eu não consigo decifrar certinho, com cabelo curto. Eu quero que essa irmã levante a mão. Eu quero enxergar a mão. Deus me mostra. Não é a mesma coisa que eu acabei de dizer aqui para o irmão, não. Deus me mostra, em meio a uma grande claridade, um coraçãozinho. Ele está sendo colocado no alto do peito da senhora. Deus está te fazendo um transplante hoje. Um transplante de coração no sentido espiritual. 4:23 de Provérbios diz: sobre tudo que se deve guardar, guarde bem o teu coração, porque dele se procedem as fontes da vida. Teu coração está ferido, angustiado, desesperado, sem expectativa, sem esperança. Em um momento decisivo, prestes a parar de bater. E tudo eu digo de forma espiritual.
Mas Deus está transplantando aí um coração hoje bem jovem. Suporta em silêncio a guerra que tu estás por dentro, a luta que está por fora, porque Deus vai te dar vitória e o nome do Senhor vai ser glorificado na história. Fique em paz, porque de forma instantânea, Deus está fazendo um transplante no teu coração. As emoções vão mudar, tu vais continuar na mesma luta. Não vai acabar amanhã nem daqui a um ano. Vais continuar na mesma luta. Porém, enxergando ela de forma diferente. Com um coração novo. Guardado pelo Senhor. E Ele será engrandecido nisso. Aleluia. Como você está, irmão? Como chegou aqui hoje? Vamos estar em pé? Eu já estou. Então estejam em pé, por gentileza. O que você tem perguntado? O que você tem questionado? Quais as respostas que não tem recebido? Como tem reagido? Diante do vazio, da dor física, da enfermidade que chegou na tua casa, chegou na tua vida, chegou no teu ente querido. Da promessa que não acontece. Como isso vai acontecer? Não tem como. Aquele profeta era mentiroso. Como isso vai acontecer? Que foi Deus que falou coisa nenhuma, foi o Senhor quem falou. E não cai uma palavra do céu sem cumprir o que Deus determinou que ela cumprisse. Não cai. Deus vai te fortalecer nesta noite. Não vai vir resposta para a tua luta, para o teu sofrimento. Não vai vir de forma alguma. Irmão, você é antibíblico, sou nada. Até a exegese do texto me permite dizer isso. Todas as regras teológicas que eu posso virar ela de ponta cabeça. Virar elas de ponta cabeça. Elas vão me permitir dizer. Não veio resposta para Jó nesse momento. Não veio vitória para Jó nesse momento. Mas Jó foi sincero. Qual o teu grau de sinceridade? Ele provava já o primeiro atributo do caráter que Deus disse. Sincero. Para nós sermos sinceros com nossos amigos, com nossa igreja, primeiro nós temos que ser sinceros com Deus. Já foi sincero, vem aqui, ó. Eu vou dizer ao Senhor tudo que eu sinto de verdade. Vamos lá, eu vou rasgar o meu coração. Rasgou e começou a gritar. Maldito seja o homem que disse para minha mãe que nasceria um homem. Maldito o joelho que me segurou, o peito em que eu mamei. Maldito o dia que houve luz naquele dia, que nunca mais ele exista no calendário. Que amaldiçoem que façam tudo isso. Mas ao Senhor Deus, o Criador, ele não amaldiçoou, não blasfemou, não murmurou, não contendeu, não teve resposta, mas permaneceu o mesmo Jó. Provou que ele era sincero. Provou que ele era um homem com moral. Quando diz reto, Jó tinha moral. Jó não era imoral. Provou que ele era temente a Deus. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Provou que ele desviava-se do mal. Que ele fugia da aparência do mal. Eu não vou entrar no jogo desses camaradas. Eles não vão falar primeiro. Eu vou abrir a minha bocarra aqui e eu vou falar para Deus. Para eles eu não tenho satisfação a dar. Vá conversar com Deus sobre a tua luta. Pare de dizer a esse, aquele e aquele outro. Daqui a pouco vira uma bolinha de neve. Teu nome está para tudo quanto é lado. Mas vá dizer ao Senhor primeiro que Ele tem resposta para você. O silêncio de Deus é a resposta. Você está sendo provado para ser vitorioso. Amada quem ouvou e de Amanda e Ovácia. Você está sendo desafiado. O inferno está de pé para ver a tua vitória, para ver a tua derrota. Mas eles verão a tua vitória. Porque os céus também, aos seus anjos dará ordem para te guardarem em todos os seus caminhos. Os céus também está de pé para enxergar, para te observar. E o salmista no Salmo 12 diz, pelo grito, pelo gemido do necessitado, olha aí a poesia, me levantarei agora, diz o Senhor. Grande boida, boidiaba.
Em outro texto, em outro texto, o sábio irmão Isaías diz assim: ele habita nas alturas com anjos, querubins, serafins, mas também com o contrito e abatido de coração. E no momento de guerra pelo pecado, Davi disse: um coração contrito e abatido Deus não despreza. Conta para o Senhor a tua luta. Entenda o silêncio de Deus. Cassiane diz assim, que Deus está em silêncio, mas ela vai continuar. Com muito louvor, com muito louvor. Ela vai continuar louvando, elogiando, enaltecendo, engrandecendo, adorando. Adorar a Deus quando tudo está bem, vira um ensaio do coral, num bom carro. Quando tudo está bem com a família, deixar a família bem, ou trazê-la junto, é fácil, irmão. Mas quando tudo está contraditório, aí sim. Se você perceber, a adoração vai ser ainda melhor. Está em luta, está em prova. Tire uma adoração hoje. Tire aí de dentro de você. Procure aí dentro de você. Vai, faça aí uma autopesquisa. Vasculhe você aí por dentro. Você vai descobrir força. Não, vai descobrir, não, eu consigo, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Você vai conseguir. Ou então vai dizer: desprezando toda dor, eu vou a cantar. Ah, não vai ter vitória aqui, mas vai ter no céu. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Não vem resposta aqui, vem resposta no céu. Vem galardão, vem conquista. Ando que vou e daí amaioá. Sente vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Deus vai te trazer resposta, nem que seja silêncio. Você vai olhar para o silêncio de Deus e vai dizer: que coisa linda o silêncio de Deus. Vai, irmão, rápido, o relógio foi embora, mas o Espírito de Deus está aqui ainda. Rápido, irmão, venha. Não tem resposta. Que pregador maluco é esse? Não tem resposta. Não tem explicação. Mas tem vitória na história. Vem aqui. Traga aí alguém. Vem, irmão, rápido. Ainda bem que aqui tem liberdade do Espírito também. Eu congrego numa igreja que quando o Senhor está falando, eu congrego com um ancião de 70 anos, ele esquece um pouquinho o relógio. Claro que com ordem e decência. Mas vem aqui, irmão. Rápido, corre. Espírito de Deus, aleluia. Eu sinto Ele aqui. Tem crente que vai sair diferente daqui hoje, pastor Dionísio. Vai sair diferente. Tem história aqui que vai mudar. Vai mudar. Tem crente que vai sair daqui diferente. Tem lar que vai sair daqui diferente hoje. Que mondio que baiou e da baioma nascia do Ediácia. Olha, mais um minutinho. Vem, corre, irmão. Corre, irmão, corre. Corre aqui para não receber resposta. Para ouvir silêncio, mas receber vitória. Vem, irmão, aceite esse apelo aí que foge dos padrões comuns. Eu queria uma palavra de prosperidade. O teu Deus é próspero. O silêncio dele é prosperidade também para a tua vida. É crescimento.
e depois e daí a mandar eu pratou e depois namba eu mondiafia. Dei mondiaço depois de amado que ia dar. Dei manjo que daí a sai de bom e diamandei ová. Da bojo me ande canta e o de um mandiace. Ai de um mando diribo e tiando manhande oá. Dei chocando a mão e de um mandei a face ande com iácia. Ah, da queimando de que é de um mande cama e de fogo e de amácia. Andi que não mandou e de que há de caiu vale mandiovácia. Quem de plaçala badio bradile bodio como idalada. Irmão, recebe a presença do Espírito de Deus aí, ó. Recebe a presença do Espírito de Deus aqui, olha. Ei, irmãos, vocês que ficaram aí, olha, do meu lado direito, recebem a presença do Espírito de Deus aí, ó. Recebam aí no nome de Jesus Cristo a presença do Espírito Santo de Deus. Ei, irmãos, vocês aqui, olha, do meu lado esquerdo, recebam aí sem nenhum tipo de inovação. Recebam aí a presença do Espírito Santo de Deus. Hoje é um dia diferente. Aqui, olha, ó, irmãos que ficaram aí no coral, recebam aí a presença do Espírito Santo de Deus. Ei, moça, ei, moço, sejam renovados aí em nome de Jesus. Aleluia! Amém. Parem de tocar só um minutinho aí, por gentileza. Vamos clamar ao Senhor? Vamos clamar ao Senhor? Como que está o teu coração aí? Já deu para fazer uma boa investigada? Já deu para descobrir o grau da prova? Irmão, o negócio não vai melhorar não. O tempo é de crise, de luta. O tempo é de Jeová sacudir a figueira. Mas o que permanecer fiel vai receber vitória. O tempo é de desafio, irmão. O tempo é de desafio. Amanhã vai melhorar, não vai. Daqui 10 dias não vai melhorar, mas Deus vai te dar vitória. Você vai enxergar Deus no meio da luta e da prova. Você vai dizer para você mesmo: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho capacidade e condição de passar por isso. Eu estou sendo usado por Deus como uma arma para provar que sou fiel. Ei, você é uma arma de combate de Deus. Você é um instrumento. Apegue-se ao Senhor. Larga de picuinha, irmão. Vá ocupar o teu lugar em nome de Jesus. Porque é tempo de guerra. De coisas inexplicáveis. Mas é tempo de vitória. Que história é essa, uai? É tempo de vitória. Não posso profetizar o que Deus não está mandando eu profetizar. É tempo de guerra. É tempo de luta. O velho fica, o novo morre.
Mas é tempo de crente entrar em propósito definido com Deus. Parar de brincar. Viver da materialidade, do materialismo, melhor dizendo. Como disse o pastor aqui, do secularismo. De manhã na escola bíblica. Quando um líder dizia, olha, vocês se virem aí, porém eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Qual o teu grau de amor a Deus? Amém. Vamos clamar ao Senhor. Deus vai curar feridas dentro da alma. Alegra tu, porque ainda me assento no trono. Julgo com equidade. Comando. Sou justo. Quanta dispersão. Quanta incredulidade. Dos céus enxergo. Quanto choro. Quanta angústia. Desespero. Mas como o Senhor digo, saí, igreja minha, aos valados e propagai. Sai correndo das artimanhas do inimigo. Porque como o Senhor, vou fazer coisa nova. Haverá uma grande ceifa. Por muitos não suportarem o que há de vir sobre a face da terra. Nações irão acabar. Pequenos povos irão crescer. Ao meu povo no Brasil digo, uma crise, muita angústia, muito sofrimento, muito pecado. Como Deus, vou mostrar. Sai urgente aos valados. Sai urgente do pecado. Porque é tempo de renovação. Recebam, pois, a minha paz. Inundem-se, pois, da minha alegria. E aguardem, pois, um grande novo movimento. Ah, de bodi que mandou e da gamaioai. De bodi que na mão de que lava do que mão e de lava sala, mandou que a mão lava sala. Ai, ramandori do ásia da que mão e da lai. Ai, de camandou de bodi camandou e dela sala, mandou lai. Glória a Jesus. Jesus, olha aqui para os teus servos que vieram à frente. Eu não sei qual é a necessidade de cada um e das famílias aqui, mas faça uma grande obra e confirma o que o Senhor tem nos dito para a glória e honra do teu nome. Ah, limão e dica.
Vamos orar, meus queridos? Segure aí a mão do seu irmão. Segure aí a mão do seu irmão. Segure aí a mão do seu irmão. Escute aqui um minutinho. Jesus, glória ao teu nome por tua presença. Nós queremos praticar o que aprendemos de manhã, te agradecer. Te adorar como Jó. Independente das circunstâncias, que são totalmente desfavoráveis, vulneráveis, frágeis, mas nós queremos te adorar nesse momento. Deus, esses servos teus que vieram à frente, eles receberam a proposta de virem à frente para não terem uma resposta objetiva ou clara ou momentânea ou instantânea, mas para continuarem te adorando, sabendo que a vitória um dia virá. E eu quero pedir ao Senhor nesse instante que eles e a família deles, que sejam inundados por tua presença, que recebam a tua paz, que a tua palavra ministrada surta efeito. Cura aqui, Jesus, cura, cura, cura aqui, Jesus, cura. Cura enfermidades físicas, cura enfermidades na alma, cura dores dentro do coração. Deus, ajude a enxergarem o teu silêncio também a resposta. Adebadai, obadai. O teu silêncio também é a resposta. E o teu nome vai ser glorificado em meio ao silêncio. Eles não vão se decepcionar. Deus, não deixa crente blasfemar. Não deixa crente murmurar. Não deixa crente dizer nada contra o Senhor. Não, 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 não. Mas que sintam a tua presença em meio à prova e à luta. Que entendam que o Senhor está no meio de tudo. Que mesmo sendo teus servos, nós também sofremos algumas dificuldades, mas nós somos vitoriosos. Em nome de Jesus, recebe aí a tua vitória. Em nome de Jesus, saia daqui renovado. Aleluia. Amém. Irmão, sem aqui sensacionalismo, você tem condição de dar um abraço no seu irmão e dizer a vitória é nossa no nome de Jesus? Dê uma vitória, dê um abraço nele e diga assim: Deus está em silêncio, vai ficar em silêncio, vai voltar ao silêncio, mas nós vamos receber vitória. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. É Jesus quem